Você já parou para pensar o quanto o cansaço impacta a tua vida financeira? No geral, a gente sabe que as emoções têm um papel significativo quando a gente fala sobre a forma como a gente consome. Mas a gente costuma ignorar uma característica específica que faz parte do nosso cotidiano, que é o próprio cansaço. Se você trabalha manhã e tarde, quando chega o final da tarde ou começo da noite, dá aquela batida, né? A gente se sente um pouco mais desgastado, um pouco mais estressado. E isso pode influenciar como que a gente consome no nosso período de descanso. Oi, meu nome é Nicolas, eu sou especialista em investimentos e vamos conversar um pouquinho sobre o cansaço e como ele impacta a nossa vida financeira? E talvez a gente aprenda algumas estratégias para contornar ele, e a gente pode começar essa discussão falando exatamente sobre o cansaço. A nossa rotina de trabalho, cuidados com a casa, estudar, tudo isso vai consumindo a nossa energia durante o dia. E todo mundo que entra na vida adulta, infelizmente, vai ter que aprender a lidar com o cansaço. A questão é que a gente tem um probleminha, que é a chamada fadiga decisória. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o porquê que a gente se sente tão cansado em dezembro. Mas aqui vale recapitular um pouquinho o que é a fadiga decisória. Pense da seguinte maneira: é como se você tivesse uma determinada bateria, uma quantidade de energia reservada para você tomar decisões durante o teu dia. E conforme as coisas vão acontecendo, você consome essa bateria. Então meio que você vai perdendo qualidade na tomada de decisão conforme o dia passa. Tanto que as melhores decisões devem ser tomadas no período da manhã. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Por quê? Porque você tem uma energia melhor disponível para refletir sobre elas. A questão é que a maioria das pessoas trabalha no período da manhã e da tarde. E quando a gente chega lá no final da tarde, lá pelas 18 horas, a gente já está desgastado. Ou seja, a gente já consumiu a nossa bateria de tomada de decisão. Daí você sai do trabalho, volta para casa, tem que fazer alguma coisa para comer, vai cozinhar, né? Certo? Errado, você vai pedir um iFood. Por quê? Porque é muito mais conveniente, muito mais prático. Você está cansado e mesmo sabendo que você não deveria pedir um delivery no meio da semana, você eventualmente vai pedir. Por quê? Porque você está num modo de escassez de energia para tomada de decisão. Então, por causa da fadiga decisória, desse processo de desgaste de energia, a tendência é que você procure economizar energia da maneira mais eficiente possível. E a questão é que, se você está em casa, cansado, e você tem um iFood no celular, qual que é a forma mais eficiente de você economizar energia? Você indo para a cozinha, cozinhando para ter louça para lavar, ou você pedindo alguma coisa para comer? Pedindo alguma coisa para comer. Mas é exatamente nesse ponto em que o cansaço começa a afetar a nossa vida financeira. Por quê? De certa forma, o teu cérebro sempre vai tender a fazer você economizar energia. Só que, se você pede alguma coisa para você comer, para economizar energia para fazer, você está consumindo o recurso que você gastou a sua energia para conseguir. Na prática, você trabalhou para ganhar dinheiro, você gastou o seu tempo para conseguir o recurso. Daí agora, no final do dia, você vai gastar o equivalente a 2, 3 horas de trabalho para pedir um lanche. É como se você tivesse trocado essas 3 horas por um hambúrguer. Não faz muito sentido, certo? Mas, de novo, é um processo normal, um processo natural que acontece com quase todo mundo. Inclusive, teve um período que eu estava dando aula de manutenção industrial em 2 turnos, então era oficina o dia inteiro. E eram turmas grandes, acho que tinham 25, 30 alunos em cada turma. E manutenção é correria, certo? E no final da noite eu tava tão cansado que eu não queria saber de fazer mais nada, né? Coincidentemente, tinha um Burger King no meio do caminho para minha casa. E acho que dá pra adivinhar o que aconteceu, né? Cheguei no final do segundo mês com 3 quilos a mais e um combo de R$ 700 na minha conta. Ou seja, né? Por causa do meu cansaço excessivo, que eu tava nesse período de trabalho, eu acabei gastando dinheiro e engordando, que não foi muito divertido. E tudo isso acontece não por falta de educação financeira, isso acontece por causa do processo de fadiga decisória, que, mais uma vez, é natural. Então, não é necessariamente um problema você passar por esse tipo de coisa, é um problema você não ter consciência quando você está passando por esse momento. Por quê? A fadiga decisória é contornável. Você só não consegue tomar boas decisões quando você precisa tomar boas decisões. Isso é um ponto importante. Se você não tem escolha, não tem o que ser escolhido. E, inclusive, é exatamente a partir desse mecanismo que a gente consegue manejar a fadiga decisória. Por quê? Se a gente só toma decisões ruins quando a gente tem que tomar decisões ruins, e se a gente não tiver que tomar uma decisão? Se já tiver tudo definido. Então, vamos falar um pouquinho sobre como você evitar gastar dinheiro sem necessidade só porque você está cansado? Primeira estratégia, adicione fricção. Adicione alguma coisa que dificulte a tomada dessa decisão. Então esvazia os carrinhos que você tem. Carrinho da Amazon, da Shopee, Magalu, Shein, deixa todos eles vazios. Mas por que deixar eles vazios?
Porque se não tiver nada para você comprar, você primeiro vai ter que escolher. Se você está cansado demais para escolher alguma coisa, talvez você nem chegue a fazer esse carrinho de compra para você finalizar ele. Só colocar os dados do cartão, você resolve rapidinho. Dependendo do aplicativo, ele já até salva o cartão. Então você apertou um botão, a compra está feita. Agora, se você tiver que escolher os produtos, talvez isso já faça com que você não compre. E ainda nesse contexto de adicionar fricção, tira os cartões que estão cadastrados nos aplicativos de comida, tá? Então, descadastra o teu cartão de crédito do iFood, do Rápido 99. Por quê? Se você tiver eles cadastrados, você coloca 3 números e você fechou a compra. Agora, se você tiver que cadastrar ele toda vez que você for fazer alguma compra, aí você vai pensar mais se você quer realmente comprar aquilo ali ou não. E a terceira estratégia que você pode usar é: tenha algo que você goste de comer que esteja pronto na tua casa. Pode ser uma marmitinha congelada, pode ser alguma coisa que você joga na air fryer e está pronta para você comer. Tem que ser algo rápido e algo que não dê trabalho para fazer. Ou seja, não adianta ser algo gostoso que você vai ter que sujar metade da tua louça. Tem que ser alguma coisa que você só chega, come e problema resolvido. E aqui o nosso objetivo é bem simples. Você não deve ter trabalho para ter alguma coisa que você goste de comer, certo? Por quê? Porque, no geral, a gente tem menos autocontrole quando a gente pensa em comida. A gente age mais por impulso, porque é uma necessidade primária. Então, se você estiver cansado, você não vai querer ficar meia hora na frente do fogão. Você vai querer comer o mais rápido possível e com o mínimo de esforço. E nisso daí o iFood ganha, né? E nisso daí você vai acabar pedindo alguma coisa para comer, porque de certa forma é a opção mais econômica de energia. Só que com isso você vai estar gastando dinheiro. Então, se você quer ter alguma coisa pronta para comer quando você estiver cansado, você tem duas opções. Ou você gasta uma grana no iFood todo mês, ou você deixa alguma coisa pronta, para que você simplesmente possa pegar e comer, né? Daí você tem que colocar na balança qual que é a opção mais econômica, né? Você se esforçar um pouquinho para deixar alguma coisa pronta para quando você estiver com fome, ou você pedir por delivery. E acho que nós sabemos qual que sai mais barato. E aqui vale a pena a gente lembrar: cansaço vai acontecer, não tem como fugir dele, é parte da vida. O que a gente pode fazer é aprender a manejar ele da melhor maneira possível para evitar ter um impacto negativo. Afinal de contas, se a gente sabe que vamos ter algum problema, a gente pode simplesmente aprender a lidar com ele. Mas me contem nos comentários, quando você tá cansado, você costuma gastar mais? Você é do tipo que vai pedir delivery ou você vai fechar aquele carrinho da Shein com as 50 blusinhas que você deixou reservado? Me diz aí nos comentários, quero te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado por me acompanhar até aqui, se inscreve no canal para acompanhar nossos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.